Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. E aí, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio Insight dos Sócios Movidaria. Hoje o papo é cabeça. Vamos falar de liderança ambidestra. Isso aí parece complicado, né? Mas calma, porque a gente vai descomplicar. Será que esse conceito de equilibrar inovação e eficiência é a nova fórmula mágica? Ou só mais um buzzword que inventaram lá no happy hour da firma? Bárbara, Léo e Alcir estão aqui para ajudar a gente a entender o que é hype e o que é real. Bora? Léo, para quem ainda não está familiarizado com o termo, o que exatamente significa liderança ambidestra e por que esse conceito tem chamado, ganhado tanta atenção? Legal, Mica. Ótima pergunta, né? A gente vive num ambiente corporativo e cada dia surge um termo novo, uma palavra nova, né? Que as pessoas às vezes nem sabem de onde vieram, tentam dar um significado para aquilo e, enfim, por isso que as coisas se perdem e a gente pode até pensar se é mais um modismo ou não, né? Então vamos lá. O conceito de liderança ambidestra, ele deriva do termo organizações ambidestras. Se a gente pesquisar, esse termo ele foi cunhado em 1976 por um professor, se eu não me engano, da Kellogg Business School, que é o Robert Duncan. O que ele falou? Qual que era a preocupação? Né? E vamos lembrar aqui que 1976 era um mundo que a gente não tinha celular, não tinha internet e não tinha nem computador para trabalhar, né? Era só aqueles mainframes bem grandões. Qual que foi o olhar dele? Né? Para uma empresa ela poder conseguir entregar eficiência, né? Fazendo a sua máquina funcionar atualmente e inovação, ela precisava se adaptar. Então, daí que ele traz esse conceito de organizações ambidestras, né? De você conseguir conciliar eficiência, né? Ter uma operação frente àquilo que já está investido, que está acontecendo de forma eficiente, você inovar em produtos. Só que o olhar dele naquele mundo daquela época, há quase 50 anos atrás, ele falava que essa mudança organizacional tinha que acontecer de forma sequencial. Ora, frente a uma mudança de contexto, eu me adapto para poder entregar inovação, ora, uma mudança de contexto, eu volto para poder entregar eficiência. Então, essa foi aí que o termo foi cunhado. 20 anos depois, em 96, já no mundo que a gente tinha computador, tinha celular e tinha internet, outro professor americano, que é o Tushman, junto com o O'Reilly, ele disse o seguinte, ele pegou e deu um remake nesse termo de organizações ambidestras. Ele disse que para uma organização ser ambidestra, ela tem que cuidar tanto da inovação quanto da eficiência ao mesmo tempo. Você não pode se adaptar ao ambiente fazendo uma coisa de forma sequencial. Então é ambidestria estrutural isso que ele traz. Então você deve ter uma estrutura que pense em inovação e outra que pense em eficiência. Então aí a segunda abordagem que a gente tem de organizações ambidestras. E depois, em 2004, vem um termo também com outro significado que é a ambidestria contextual. E por que é contextual? Porque ela depende das pessoas para poder acontecer. Né? Você tem que casar tanta necessidade de inovar quanto de olhar para a operação, de olhar para a eficiência para poder fazer as duas coisas acontecerem. Então, é esse cenário que a gente tem. Nesse tempo foi cunhado há quase 50 anos e já está presente há muito tempo, mas como no mundo corporativo a gente tem aí as diversas modas, né, ele voltou com força total e muito com pressão em cima do líder. Né? Eu preciso de líder ambidestro, né? De um líder que consiga olhar para o hoje, olhar para o futuro e casar essas necessidades do dia a dia sem esquecer daquilo que tem que fazer lá na frente. Né? Com mercados mais dinâmicos, com mercados conectados, com mercados globalizados, onde a inovação é fundamental para você criar novas fontes de receita, mas eu também não posso deixar a eficiência de lado, porque é ali que eu estou gerando os dividendos, ali que eu estou agradando o acionista. Então, assim, é um paradoxo, né? A gente já vê também que essa inovação é tratada como paradoxo por causa disso. Tem que ficar tanto com um olho no peixe e outro no gato. Então foi daí que surgiu, viu, Mica? E é importante mesmo quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, saber de onde vieram esses termos. Muito interessante, Léo. Você trouxe, essa questão do contexto, né? Eu quero ouvir do Alcir, né? Aí com base no que o Léo trouxe, né, para gente. Você acha que todas as empresas precisam de líderes ambidestros ou isso vai depender, né, realmente aí do contexto dessa organização? Olá, Mica, e todos que nos escutam aí, né? Eu vou dar uma clássica resposta de consultor dizendo depende. Eu gosto muito e confio nessa abordagem de ambidestria dentro de contextos, né? A gente tem liderado e feito gestão muito mais por contexto do que por qualquer outro tipo de atributo. Então, eu acho que vai depender muito da estratégia da companhia, vai depender do ambiente de negócios, vai depender da maturidade de processos, vai depender da cultura
Então vai depender de uma série de coisas. Mas, principalmente, quem cuida da estratégia de gestão, de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa, e leia-se aí desde atração, contratação, integração, desenvolvimento propriamente dito, treinamento, né, capacitação, remuneração, sucessão, tudo que envolve o ciclo de gente e gestão, precisa estar atento a esse assunto, né? Precisa investir um tempo para planejar esse assunto. Eu sou muito mais fã de pensar em equipes ambidestras do que colocar todas as minhas fichas num único indivíduo. Ótima colocação, pensar em equipes, né? Não somente num indivíduo. E Bárbara, quais são os principais desafios práticos ali que um líder vai enfrentar ao tentar equilibrar, né, a questão da inovação e a questão da eficiência operacional? Bem, Mica, ouvindo aí o que o Léo trouxe, né, sobre a origem e de onde surgiu, como foi cunhado esse termo de liderança ambidestra, e quando eu entendo que essa liderança é aquela capaz de entregar o básico bem feito, o transacional com eficiência e com consistência, enquanto se planeja o futuro e se identifica oportunidades de inovação e adaptar esses comos aos novos e necessários contextos, como o Alcir também mencionou, de forma mais inspiracional, um dos principais desafios que eu percebo é como construir uma equipe que consiga atuar nesse contexto, né? Reforçando aí novamente o que o Alcir trouxe. E aí eu posso desdobrar um pouco esses desafios, destacando algumas responsabilidades que vão se alternar entre esses dois mundos, como a gestão de prioridades que são conflitantes, o que é necessário para o hoje e o que é necessário para esse futuro que se almeja. E aí, indo nessa mesma linha, a própria alocação de recursos, como é que eu destino investimento para um ou para o outro contexto, o patrocínio da cultura, né? Eu vou patrocinar essa cultura atual ou a cultura desejada? O desenvolvimento e engajamento das pessoas, né? Em que barco eu estou colocando as pessoas da minha equipe, a manutenção dos focos de curto e de longo prazo, e, por fim, a clareza de comunicação. Aliás, essa é uma capacidade que eu considero chave para qualquer liderança e em qualquer tempo e contexto. Muito bom, Bárbara. São os desafios práticos, né, que líderes, né, e grupos enfrentam, né, quando a gente fala de liderança ambidestra. E aí, cunhando, né, esse termo, né, liderança ambidestra. Alcir, você acha que existe o risco, né, de liderança ambidestra ser apenas um termo da moda, né, hypado, sem uma aplicação prática real ali no dia a dia das empresas? Olha, Mica, de novo eu vou remeter aqui o que a gente escutou aí, que o Léo nos disse, né? Existir, existe, mas é um assunto que está aí no mercado há mais de 50 anos, né? No Brasil, isso é sempre mais arriscado, né? Todos os dias a gente encontra pessoas aí nas empresas em busca de novos temas, em busca de novidades. Então, muitas vezes esses assuntos, né, como liderança ambidestra, entra na empresa, as pessoas testam, as pessoas querem implementar, querem testar, e na primeira falha isso já é abandonado, né? Infelizmente, a gente não tem uma maturidade na maioria das companhias para deixar as coisas envelhecerem um pouco, né? Amadurecerem um pouco. Mas não acredito, sinceramente não acredito que é uma moda. A gente precisa cuidar disso, precisa investir nisso. É uma questão de competitividade, né? É uma questão de agilidade, é uma questão de adaptação. E isso todos os negócios estão em busca para poder serem negócios melhores, tanto em inovação quanto em eficiência. O tempo vai nos dizer isso. E Mica, vou ir aqui a reboque do Alcir para acrescentar algo importante, né? Que não é só o líder que vai fazer isso acontecer. Isso está servindo de uma estratégia, né? Se eu estou falando de inovação, qual que é o foco dessa empresa nos próximos 5, 10 anos? A gente viu aí um caso público, né, recentemente, de uma empresa que todo mundo elogia, mas agora vamos ver coisa errada que ela fez também, o quão difícil é ser ambidestro, né? Que é a própria Apple. A Apple está há mais de 10 anos num projeto aí do Apple Car, era para ter sido lançado mais de $1 bilhão por ano de orçamento, né? Já deve estar somado aí PIB de alguns países mais pobres aí, tanto a investir nesse carro, e deu errado, já adiou, tinha uma ideia lá atrás, agora tem outra. Então, assim, você se estruturar não depende só da força de vontade de um líder. Se a gente quer entender a estratégia, saber a empresa, a organização está colocando dinheiro onde para essa coisa acontecer. Não adianta nada eu pedir para ter líder ambidestro se eu não coloco um real para inovação,
se eu não tenho ali nenhuma estrutura para ele poder pensar em novidades, se ele tem que ficar só fazendo o seu quadrado, se o que eu quero dele é eficiência, eu quero que ele não gere erro, falha. Então, muitas coisas conversam, né? Para você ter organizações ambidestras, e o termo surgiu a partir com esse olhar de organização, a organização é forma das pessoas, né? A dona organização não existe, ela é somatória das pessoas, das decisões que a gente faz, das escolhas que a gente tem no meio do caminho, com o olhar, com a imaginação que a gente tem para o futuro dessa empresa. Então, isso tudo tem que estar alinhado para que a inovação aconteça, e eu preciso dessa ambidestria, né? Então, a gente precisa ter essa coerência também para a coisa acontecer. Senão, não adianta, né? Vai ficar nessa discussão, não, eu quero líderes ambidestros, né? Aí o termo vai cair nesse modismo, vai cair no esquecimento, porque não corresponde à realidade, né? Então, tudo tem que estar em sintonia. É muito importante a gente ter essa coerência na organização como um todo, senão a gente está demandando das pessoas aquilo que elas não vão ser capazes de entregar, né? Aí o termo que vai virar uma moda e vai morrer logo, né? Então é importante também, aí trazendo um complemento ao que você respondeu, que foi bem, bem pertinente. Muito bem, Léo. Trazendo essa coerência, né, do termo, né, liderança ambidestra, e entendendo, né, que esse sistema funciona de acordo com as estratégias da organização. Bárbara, que tipo de resultados concretos a gente pode esperar de líderes ambidestros dentro de uma empresa? Ai, legal. Excelente pergunta, Mica. Se a gente pensa que as organizações têm esse foco e objetivo de serem ambidestras, né, a gente terá que desenvolver lideranças ambidestras e o que esperar dessas pessoas que ocupam essas posições. Esses líderes ambidestros, eles trazem uma combinação, ou podem trazer uma combinação poderosa de resultados, porque eles conseguem equilibrar duas necessidades que são essenciais: a de manter a eficiência nas operações atuais e, ao mesmo tempo, impulsionar essa inovação e adaptação às mudanças que são pertinentes ao negócio. E isso gera resultados em várias frentes. Se nós pensarmos aqui no curto prazo, essa habilidade ela contribui para uma melhoria na produtividade e na otimização dos processos atuais. Isso é ótimo. No longo prazo, esses líderes permitem que a organização se mantenha competitiva e inovadora, garantindo a sustentabilidade dela e a relevância no mercado, que no fim das contas é o que toda organização busca. E eles também promovem maior engajamento, flexibilidade nas equipes, porque eles sabem lidar tanto com a estabilidade quanto com a mudança. Então, a capacidade de explorar novas oportunidades sem comprometer a eficiência operacional vai fazer com que as empresas estejam sempre à frente e preparadas para os novos desafios que estão sempre presentes nos negócios. Pois é, Bárbara, o resultado é muito positivo, né? A soma o saldo é muito positivo, né? Quando o profissional consegue encontrar esse equilíbrio, né? Dentro da ambidestria. Mas eu fico aqui pensando, né? Essas capacidades de liderança ambidestra é algo que a gente já nasce sabendo ou a gente pode desenvolver, pode aprender? O que você acha, Léo? Claro que pode aprender, né, Mica? Estamos aqui para ajudar as pessoas a aprenderem nesse processo, né? Então, para a gente é uma alegria quando a gente recebe uma demanda com esse desafio, né, para a gente poder ajudar os líderes a desempenharem melhor seu papel, né? É isso que tira a gente da cama todo dia. Então, é fundamental, sim, né, saber que pode ser aprendido, mas o desenvolvimento é uma parte do processo. Né? Como eu disse, eu preciso de ter um alinhamento aí entre processos, estrutura, a minha estratégia, né, que é ali tangibilizada no orçamento, né? Se eu quero inovar, meu dinheiro vai para onde? Como é que esse dinheiro vai ser aplicado no decorrer do ano, né? Então, eu preciso ter essas outras coisas alinhadas. Mas falando de desenvolvimento, eu posso sim mostrar para as pessoas, né, desenvolver líderes que eles tenham na sua gestão de rotina esse olhar para o hoje e para o amanhã. Vamos lembrar que o longo prazo é a soma de vários curtos prazos, né? Então, o que eu faço hoje tem impacto amanhã. O líder precisa ter essa consciência. Ele precisa saber como é que ele direciona o seu tempo, as suas prioridades para poder olhar tanto a inovação, olhar para um horizonte de tempo mais longo, quanto olhar melhor o curto prazo. Como é que ele pode desenvolver a sua equipe para ela poder dividir melhor o seu tempo também e atuar nessas linhas, né, de mais inovação ou de mais eficiência. E lembrar também que inovação, né, gente, também é outra palavra também que gera um imaginário muito grande. Inovação não é você inventar o próximo iPhone, né? Eu posso ter uma equipe que, mesmo olhando para o hoje, ela pode ter um olhar de inovação, uma inovação incremental. Existem alguns negócios que isso é mais simples de fazer, né? Eu e o Alcir, por exemplo, a gente tem história já num grande banco, onde esse banco levou o tema inovação para a ponta. Por quê? Numa empresa de serviço financeiro é mais fácil você enxergar essas possibilidades de você consegue inovar num custo mais baixo e de aplicar isso, né? Então ela quis levar isso para todas as equipes, para todos os líderes,
para eles poderem aplicar isso no dia a dia. Já a empresa onde eu tenho uma necessidade, um investimento em capital e estrutura muito grande, as inovações têm um tempo maior, né? Eu tenho um investimento maior em estrutura para poder fazer isso acontecer. Né? Se eu falar isso com a empresa no ramo de siderurgia, de concreto, enfim. Mas sim, eu tenho que ter um olhar para isso, eu tenho que direcionar esse recurso. Então é possível desenvolver, tanto na incremental quanto na mais disruptiva. Mas eu tenho que sempre calibrar o desenvolvimento de pessoas com aquilo que é esperado delas e como a estrutura, dinheiro, processos vão ajudar essas pessoas a executarem. Senão vai ser uma frustração, né? A gente colocar, ter ações de desenvolvimento, falar que eu preciso ter líderes ambidestros, mas não dou esse suporte, é uma perda de tempo, né? Você tem um grande risco de jogar dinheiro fora. Por mais que as pessoas saiam maiores desse processo, e sim, levem conhecimentos que são importantes para elas, mas a gente pode perder, né, uma grande oportunidade de efetivamente ter líderes ambidestros na organização se as outras coisas não estão casando no discurso com a ação. Então, sim, toda habilidade dá para ser desenvolvida, é possível ter líderes que conseguem balancear melhor esse tempo, os seus esforços, a sua energia para esse olhar de ambidestria, entendendo os horizontes de inovação, o que é esperado dele, e também ter um olhar para a eficiência. Né? Então, é possível sim, Mica. Ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente está aqui para poder crescer, poder aprender, e a gente vê com muitos bons olhos essas iniciativas, essas demandas quando chegam para a gente poder ajudar esses líderes a entregar o hoje e entregar o amanhã. Léo, obrigada pela sua contribuição. Fiquei bastante reflexiva aqui sobre a temática. Bárbara, Alcir, ótimas contribuições, insights para a gente finalizar aqui. E esse foi o episódio sobre liderança ambidestra. Fique ligado para mais conteúdos como esse. Se você gostou, já sabe, né? Não esquece de compartilhar com seus colegas. Até lá! O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria, disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!